Olá, já sabe, eu sou a Anabela, sou psicóloga, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar-vos de uma questão que me colocaram, que é como é que eu me posso libertar do medo daquilo que os outros possam pensar sobre mim, pensar sobre as minhas mudanças de vida, pensar sobre aquilo que eu escolho para a minha vida. E isto é realmente uma questão importante que pode ser útil para essa pessoa como para muitos de nós, porque na verdade nós andamos a maior parte do tempo preocupados com aquilo que os outros pensam sobre nós e da forma como nos vão julgar. Portanto, se esse também é o seu caso, ou o caso de alguém que esteja perto de si, pense que este tema será muito pertinente nas vossas vidas. Então, como fazer isto? Primeiro nós temos que perceber como é que o nosso cérebro funciona. E, de facto, o nosso cérebro funciona sempre em julgamento. Faz parte da mecânica, da forma de funcionamento da nossa mente, ego, do nosso cérebro. Está bem? Então, nós vamos apreendendo o mundo, integrando o mundo por associação e por aquilo que nós vamos julgando acerca das situações que nos vão acontecendo e também acerca dos outros. Portanto, pense nisto. Quanto tempo do seu dia você para ou está a pensar noutras pessoas? Quanto tempo do seu dia você passa a pensar sobre o comportamento dos outros, sobre o que é que os outros fazem, o que é que os outros manifestam ou o que é que os outros põem no Facebook? Também pense nisso. E isso já revela por si só quanto do seu tempo ou quanto de si está ocupado com aquilo que os outros pensam. Isso mesmo, está bem? Outra questão é a forma como nós nos vemos. Nós vamos crescendo, com a nossa autoimagem vai se criando a partir daquilo que os outros vão abordando sobre nós, daquilo que os outros vão falando sobre nós. E isto faz com que, primeiro, nós fiquemos dependentes, em termos da nossa imagem, fiquemos dependentes da imagem que os outros projetam acerca de nós e, segundo, criamos N inseguranças e incertezas sobre nós próprios. Porque ficamos sempre a pensar, apreensivos, o que é que os outros estarão a julgar acerca do nosso comportamento, porque nos adaptamos a isso. E, portanto, quando vem ou quando surge esta questão, que já é uma ótima perspectiva ter esta questão, que é como é que eu me liberto disto, já é ótimo, eu não posso libertar de nada se eu não quiser libertar, portanto, quando eu faço esta questão é porque eu já quero libertar-me disto, então esta questão já traz por si só a própria resposta, não é? É desprender-me, desagrupar-me da opinião, da importância que eu dou à opinião que os outros têm sobre mim. Não significa que eu não a recolha, que eu não a interprete, que eu não consiga na mesma ter em consideração. Nada disso. Eu posso ter em consideração a opinião dos outros, ainda que a minha decisão ou a minha forma de estar na vida não dependa dessa decisão ou dessa opinião. São coisas diferentes. Estou a fazer entender? Uma coisa é eu depender automaticamente, em mecanismo automático, daquilo que os outros estão a julgar ou daquilo que os outros estão a pensar. Outra coisa é eu recolher essa informação porque eu quero, eu decido que quero essa informação, eu recolho essa informação para o meu próprio crescimento, para a minha própria evolução, para a minha decisão. Mas sou eu que escolho, sou eu que decido e eu responsabilizo-me. Reparem uma coisa, e isto é muito interessante, o reverso da medalha, que é, por um lado nós dizemos, porque os outros estão sempre a julgar, e qualquer coisa que eu faço os outros julgam, etc. Não é? Por outro lado, é mais fácil para esta pessoa que sente isto não se responsabilizar pelo próprio caminho. Porquê? Porque é mais fácil às vezes nós dizermos que não fizemos algo porque os outros julgaram, porque os outros disseram que não, do que nós assumirmos que aquela responsabilidade é nossa e que nós queremos ou não queremos fazer aquilo. Estou a fazer entender? Até é fácil e eu ouço isto imensas vezes, não é? Eu não fiz porque alguém não deixou, ou eu fiz porque alguém me pediu, ou eu fiz por causa dos meus filhos, ou eu não fiz por causa dos meus filhos. Mas o quê? Mas o quê? Você não fez ou fez por sua responsabilidade, porque você poderia ter feito. Vai-me dizer, mas Anabela, isto é muito complicado, tem aqui N circunstâncias e eu acredito em si. E eu acredito em si, mas também acredito em mim. E também sei que quando a pessoa quer realmente mudar alguma coisa, quando a pessoa quer realmente mudar as suas vidas, quer realmente tomar uma decisão, ela recolhe as suas forças, recolhe os seus recursos para que assim seja. Pode não ser naquele dia, naquele mês, naquele ano.
Um dia irá acontecer. Sabe porquê? Porque ela se põe ao caminho. Ela começa a fazer por isso. Não tem que ser uma decisão precipitada, até porque quem já me ouviu, quem me conhece, sabe que eu não sou nada apologista de impulsos ou decisões da nossa vida por impulsos. Nós temos que tomar as decisões em consciência e com tudo, a contemplar tudo o que está na nossa vida. Porque tudo pertence à nossa vida, então nós temos que nós não podemos desagrupar assim de qualquer maneira ou não podemos rejeitar de qualquer maneira. Portanto, nós temos que ter a consciência do que é que nós vamos fazer, do passo que nós vamos dar. Porquê? Porque ao tomar isso precipitadamente, claro, não tomamos em consideração o nosso chão, portanto ficamos sem chão, ficamos ainda mais desalinhados, desagrupados de nós do que antes estaríamos, está bem? E portanto, claro que não será esse o princípio, nunca será esse o meu princípio. Há que tomar consciência, mas nunca se pode responsabilizar os outros por isto ou por aquilo. É a nossa escolha, é a nossa decisão manter-nos naquela situação. Ainda que não haja outra alternativa na nossa perspectiva e nós não consigamos ter outra perspectiva em mente, não é possível outra saída, porque tendo em conta as circunstâncias atuais, é isto que eu posso fazer, ainda assim é uma escolha. E é importante a pessoa ter essa noção, porque isso responsabiliza. E quando se responsabiliza, esta que é a questão, quando você se responsabiliza pelas suas próprias escolhas, caminhos, decisões, etc., quando há essa responsabilidade, vem a sensação de poder, a sensação de que eu escolho estar aqui neste momento, porque a minha escolha, tendo em conta as alternativas que eu teria neste momento, a minha escolha é esta, ainda que não seja a melhor, é esta. E quando eu escolho, eu crio mais poder para mim. Atenção, pais, isto é muito importante, às vezes vocês explicarem aos vossos filhos escolhas que fizeram. Obviamente que considerando a capacidade deles de análise e de aceitação daquela informação. Atenção com o que vão dizer, está bem? Mas é muito importante, às vezes, explicar a um filho, a mãe ou o pai ou o que seja, está nesta situação porque, tendo em conta todos os aspectos da nossa vida, esta é a escolha da mãe ou a escolha do pai. E isto ajuda-os a eles a compreenderem porque é que eles estão naquela situação, porque é que eles veem aquela mãe ou aquele pai naquela situação. Está bem? É muito importante isto, ok? Cuidado com as mensagens subliminares que vocês encaminham para os vossos filhos, nomeadamente que a culpa é dos outros, ou é da crise, ou é da pandemia, ou é de não sei o quê. Cuidado com aquilo que dizem, está bem? Uma coisa é dar-lhes a perspectiva daquilo que está a acontecer, outra coisa é culpar os outros por aquilo que é o vosso caminho, ou por aquilo que é a vossa escolha, ou por aquilo que é a escolha baseada no medo. Se há uma escolha baseada no medo, então ela tem que ser aceita. Eu hoje escolho desta maneira porque eu tenho medo que me aconteça isto, e não há problema. Não há problema, porque os vossos filhos também vão ter muitos medos. Vocês também têm muitos medos. E é importante percebermos que o medo faz parte. E está tudo certo. O que não está certo, se assim se pode dizer, é não tomarmos responsabilidade e consciência por aquilo que está a acontecer connosco na nossa vida emocional ou na nossa vida cá fora, na vida prática. Está bem? Então, isto é um dos fatores em relação ao julgamento. Outra questão é caminhar nessa responsabilidade. Ao caminhar nessa responsabilidade, naquilo que eu quero para mim, no que é importante para mim, no que eu tenho medo daquilo que os outros possam pensar, e quando eu tomo mais essa consciência, mais eu caminho para a libertação do medo daquilo que os outros possam pensar sobre mim. Faz sentido isto para vocês? Outra coisa, que é esta questão do julgamento ainda do outro, não é? E que também tem a ver com este tema, que é, na verdade, se calhar, a maior parte das pessoas passa o dia a pensar na vida dos outros, que seja, mas eu vou-lhe, se me perguntar, mas a Anabela acha que estão a pensar sobre mim? Duvido. Está bem, duvido, porque assim, a maior parte das vezes as pessoas estão a pensar o que é que os outros estão a pensar sobre elas. Estou a fazer entender? A maior parte das pessoas faz exatamente o mesmo mecanismo mental, que é pensar naquilo que o outro estará a pensar sobre si mesmo, ou então
não estão já nem aí, porque já estão focados no seu próprio caminho, já estão focados em si mesmos e já não lhes importa, já não é importante aquilo que os outros pensam e já não se importa por aquilo que os outros são ou por aquilo que os outros estão a fazer. Portanto, há aqui dois perfis, está bem? Portanto, quem se preocupa com a sua vida, com o seu caminho e que está sempre metido na sua vida, no seu caminho, das duas uma, porque você está a permitir, ou porque aquela pessoa ainda não tem um nível de consciência que se permita estar a pensar nele mesmo, mas acredite, essa pessoa que está a julgá-lo assim também está a pensar o que é que os outros estão a pensar sobre ele, porque ele está a utilizar o mesmo mecanismo mental. Ok? Por outro lado, quando você se preocupar mais consigo, mais tanto consigo, preocupa-se menos com aquilo que os outros estarão a pensar sobre si, porque é o mesmo mecanismo. Está certo? Portanto, liberte-se disso, pense, cada um julga à sua imagem, cada pessoa que olha para si vê uma coisa diferente, porque cada um olha consoante o padrão mental que lá tem dentro e a forma como ele próprio se vê, como ele próprio sente a vida. Portanto, não se preocupe com isso. Eu sei que isto talvez não alivie, mas é importante para o seu caminho. Foque-se mais em si, foque-se mais naquilo que quer e vá-se libertando a cada dia do medo daquilo que os outros possam pensar sobre si. Um grande até já, espero ter ajudado e até à próxima semana, até ao próximo vídeo.